Artísticas e Cansadas. Esse é o Artísticas e Cansadas, um espaço para mulheres artistas compartilharem suas jornadas, desafios e dores no universo criativo. Juntas, transformamos nossas vivências e as de vocês em um diário coletivo. Seja para quem está começando, seja para quem já está nessa jornada há tempos, porque afinal, todas nós artistas somos meio cansadas, mas nunca paramos de criar. Oiê! Oiê! Bem-vindas a mais um episódio de Artísticas e Cansadas. E aí, hoje nós vamos falar sobre como desenvolver o seu estilo artístico. E eu queria saber de vocês, se vocês já têm o estilo artístico de vocês, ou ainda não. Pergunta difícil, hein? Já começa assim, gente. Com uma pedrada dessa. É, pra já começar. Que isso. Ai, eu acho que eu tenho parcialmente. Eu acho que eu tenho elementos que as pessoas conseguem identificar que, foi a Kamata quem fez. Mas não sei se eu tenho um estilo definido. Não sei. Eu vou jogar a bola pra vocês agora. Vai, Jade. Eu acho também a mesma coisa pra mim. Tem coisas, assim, elementos que eu utilizo nas ilustrações que remetem aos meus trabalhos. Aí também tem, tipo, paleta de cores, Sim. Tem algumas outras coisas assim, o traço também. Porque eu acho que o estilo é uma coisa muito ampla. A gente pode falar que o estilo é um formato de olho que você faz, ou é o tipo de traço que você usa, o tipo de sombra que você faz. Então é muito complexo. E às vezes você não tem estilo nenhum, porque você pode transitar por diversos trabalhos, né? Coisas diferentes. Mas assim, eu sempre falo que eu não tenho um estilo definido, não. Porque a vida me faz mudar o tempo todo. Então, eu também acho, porque é uma parada que é meio evolutiva, assim, tipo... Por isso que eu acho meio... Falei que, nossa, que pedrada, né? Já começar com essa. Porque pra mim é meio complicado falar, qual é o seu estilo? Tipo, sei lá, hoje eu posso gostar de azul, amanhã eu acho que eu quero trabalhar com roxo. Não sei. E pra você, Fê? Então, eu não acho, assim, também que eu tenho um estilo definido. Tem elementos que pessoas já me falaram que conseguem olhar, sabem que é meu trabalho. Mas na parte de ilustração, né, de parede não tanto, porque eu acho que parede ainda tô construindo também. Porque a parede é muito da demanda que me mandam pra fazer do trabalho. E aí eu sigo o briefing ali do que estão pedindo. Não necessariamente já me contrataram pra parede pra fazer algo assim. Nossa, vi sua parede ali, quero que você faça algo assim. Não, foi algo mais vontade do cliente. E aí na parte de ilustração, acho que é um pouco dessa construção aí também. Tem a questão do traço, que eu acho que eu vou mantendo um pouco o estilo do traço ali. Mas às vezes é isso, dá vontade de mudar. Às vezes o meu traço, por exemplo, eu faço a line art mais preta, assim, mais bem formada, né? Às vezes eu canso um pouco, eu faço ela mais fina, tiro um pouco do preto, vou um pouco pro marrom clarinho. Às vezes eu tento fazer um pouco sem a linha, então é adaptação, acho que do que você tá sentindo ali no momento e da evolução do decorrer do seu trabalho, Nossa, né? eu ia falar isso agora. Tipo, eu gosto muito de usar textura, muito. Mas eu estou numa fase que eu tô dando uma enjoada de textura, então eu tô diminuindo bem a textura. Usou demais. Não quero mais. Eu saturei. Mas eu acho que isso que você falou de... como você tá no dia, também acaba influenciando. Óbvio que assim, você não vai fazer uma parada totalmente diferente do que você tava fazendo de um dia pro outro, porque isso é uma construção, tanto de experiência, né, que você vai treinando, mas também de referências, de coisas que você vai se alimentando no decorrer da vida, que vai ajudando você, né, a fazer essa mudança. Mas óbvio que quando às vezes você tá, tipo, nossa, hoje eu não tô afim de fazer uma pintura complexa. Hoje eu quero fazer uma coisa um pouco mais simplificada. Mas, ou tem dias que você fala, nossa, hoje eu vou fazer um renderizado. Mas eu acho que o que pega um pouco pra mim é que às vezes... Acho que é porque isso, como você tá fazendo sempre, acaba ficando meio que fácil pra você ali, né? Então, às vezes eu sinto que eu tô meio estagnada e eu quero mudar e dar uma evoluída ali. Só que eu fico, mas tá saindo do meu estilo, que eu nem sei tão bem se tá tão definido assim, mas tá saindo fora. Aí você fica naquela confusão e às vezes vem até a síndrome do impostor ali, que você fica, não tá ficando bom, porque não tá saindo fora ali, não tô gostando. Tem um pouco disso também, mas só pra explicar o que é a pintura renderizada,
de forma esdrúxula, que eu vou explicar, gente, não me crucifiquem, mas tipo, sabe quando você vê aquelas pinturas mais trabalhadas, então tem um sombreamento, às vezes você vê até uma pincelada, então é esse tipo de pintura, o que é diferente. Mas isso no digital também, né? É, no digital. Quando eu falo render, é porque é ilustração, enfim, é um trabalho digital, porque depois essa pintura precisa ser renderizada, né? Que é um termo que a gente usa quando vai salvar. Então são pinturas mais elaboradas, né? Demora muito mais pra fazer, dá muito mais trabalho. Sim. Mas eu adoro fazer. É quase como se você fosse pegar uma tela e tentar fazer uma coisa meio realista, né? Porque você tem várias camadas, assim, você vai construindo realmente. Sim, você tem que trabalhar bem luz e sombra, né? Então é muito mais elaborado. Eu acho que o nosso repertório, ele é muito importante nessa coisa da construção de identidade e estilo, porque os nossos gostos, eles vão mudando ao longo da vida, né? E também tem uma coisa que eu percebi, assim, quando eu tava na faculdade, o meu professor de ilustração falava: vocês precisam observar as coisas com um olhar de artista, sabe? Pra você começar a construir seu repertório. Só que assim, quando ele me falou isso, eu nem sabia do que se tratava, sabe? Eu olhava as coisas e falava, tá. Show! Eu olhava, tá, legal, bonito, gostei disso aqui. E aí, eu não conseguia enxergar alguma parte útil dentro daquilo que eu olhei, sabe? Eu não enxergava aquilo como um repertório, porque eu não entendia qual era o conceito de você ter um repertório. E aí, depois de muito tempo, eu fui notando que tinha alguns elementos em comum de algumas ilustrações que eu via, que eu achava que era muito foda e eu queria replicar. E aí, eu já percebi que isso já ia construir o meu estilo, sabe? Acho que eu ia até perguntar pra vocês como que vocês acharam, assim, no momento certo que vocês pegaram e falaram, acho que esse aqui é mais ou menos o caminho que caminha o meu estilo, sabe? Tipo, eu ando por aqui, eu faço essas coisinhas por conta disso e disso e disso. Porque eu lembro que teve uma época que eu fiquei fissurada em uma artista que chama Mary Dee, é uma mulher brasileira, e ela desenhava umas bonecas, assim, bem cilhudas, meio drag queen, uma coisa assim. E aí eu fiquei, nossa, eu quero muito fazer umas bonecas assim também, sabe? E aí, tipo, ela foi meu primeiro repertório, assim, que eu olhei e falei, cara, esse aqui é muito foda, eu vou fazer uma coisa tipo assim. E aí eu fui juntando outros elementos de outros lugares, assim, que eu via coisas legais. E aí eu falei, tipo, tá, acho que o meu bagulho aqui é meio que desenhar umas menininhas bonitinhas fazendo coisas legais, sabe? Eu acho que a construção vai meio que por aí, assim, né? Tipo, de você ir juntando artistas que você gosta, vendo como referência, entendendo que tipo de traço que ele tem ali, que elemento que ele coloca na ilustração que te faz gostar do trabalho dele. Eu lembro quando eu comecei a fazer aula de desenho também, meu professor, a primeira tarefa que ele deu, assim, na primeira aula pra fazer, era pra eu separar 10 artistas que eu gostava e por quê. E anotar o porquê que eu gostava e depois fazer a comparação de por que você gostou do trabalho dele ali. E aí você vai construindo o seu repertório assim, né? Com muita observação, referência do que você gosta. E às vezes eu sempre vou fazendo isso de em tempos pra ver se eu ainda tô. Se eu ainda tô gostando. Com as mesmas referências que Nossa, eu tinha. Muito legal esse Porque você vai mudando um pouco, né, seu gosto. Às vezes você tá numa fase que você quer algo mais colorido, então você acaba consumindo coisa mais colorida, às vezes nem tanto. E uma coisa que eu tento replicar isso também, além de fazer isso de tempos em tempos, é pegar referências que não necessariamente são de artistas, sabe? Sim. Às vezes coisa de revista, ou música até, sabe? Coisas desconexas pra eu ir montando uma outra parte da identidade. Mas assim. é isso que eu ia... Vou até aproveitar que você falou, porque eu tava aqui te escutando, eu falei, eu vou falar isso. E já vou puxar o gancho. Quando eu tava na faculdade, acho que foi minha professora de desenho, ela pediu pra gente comprar um sketchbook, mas não pra necessariamente desenhar, mas pra gente alimentar ele com referências de coisas que a gente gostava e pra poder fazer essa construção de estilo e identidade. Então, eu acho isso super essencial, porque, igual você falou, é buscar referências que são... Às vezes não é só, tipo, só ilustração, Sim. mesmo um filme, nossa, eu gostei dessa luz, eu achei isso aqui muito legal. Esse close aqui é muito interessante. Eu, tipo, eu gostei do cabelo dessa personagem. É capa de livro.
é pôster que você vê na rua. São várias coisas que parece que não, mas elas servem de referência, assim. É porque acho que quando você tá no começo, você fica muito preso a referências já prontas, vamos dizer assim. Sim, o que eu acho bem importante também, mas aí com o tempo você vai, é como se fosse refinando, né, a sua referência ali, o seu gosto. Sim, eu acho que é uma junção dos dois, né? Então, acho que é importante você buscar artistas que você se interessa, que você se identifica, que você gosta do que eles estão produzindo. Mas, para além disso, também buscar referências fora, porque senão acaba acontecendo até coisas que acontecem de muita polêmica, porque às vezes você vai fazer alguma coisa e você acaba reproduzindo exatamente o que um outro artista faz. E aí vem aquelas polêmicas, né? E aí, por exemplo, sobre você ficar presa ao seu estilo. Vou dar um exemplo aqui. Tem muita artista que faz só arte feminista, Sim. assim. Com viés mais pra isso e tal. E ela só faz isso. Vocês acham que vocês conseguiriam fazer só um tipo de arte? Tipo, Não. só uma característica. Tipo, é legal que você é reconhecida, porque a pessoa é aquilo. A pessoa bate o olho e fala, nossa, é tal artista, gosto muito dela e te contratam pra isso. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei se eu conseguiria me sentir presa só pra um certo estilo, uma certa vertente, sabe? Eu acho que não, porque, assim, eu sou mais ilustradora do que artista. Eu acho também. que eu assino mais como Jade Medeiros ilustradora do que uma Jade Medeiros que é artista e tem aquele barato ali, eu só faço aquilo. Porque, assim, eu preciso trabalhar, né? Eu preciso girar. Então, muita coisa que eu faço tá alinhado com design. Então, é muito difícil você ter um estilo definido no design. Tem alguns elementos mas também, eu mas acho se você... Pode Que falar. tem a questão também de precisar trabalhar mais do que a gente gosta, sabe? Eu enxergo muito o seu trabalho, tem a parte de design, mas dá pra ver que você gosta, tipo, dá pra ver sua carinha ali, entendeu? Sim. Eu, por exemplo, também, eu não sou aquela artista que vou fazer uma arte, tipo, reflexiva, sentir um chamado, isso e aquilo, uma mensagem que eu quero Recebi passar. no meu sonho. Não, eu gosto de desenhar coisas bonitas e legais, entendeu? Sim, mas você tem um viés. Você também tem um viés. Você tem uma coisa mais street. Você tem uma coisa pegada à moda sim. ali também. Você tem Tem muito. um recorte. Então, é que foge desse eu artístico, assim, né? Da mensagem por trás, da arte, não sei o quê. Eu não tenho muito isso, não. É que a gente não tem essa pegada de artes visuais, né? Tipo, de você ser um artista plástico. Eu acho que a gente vai pra um outro caminho Sim. mesmo de lidar com demandas, né? E aí, muitas vezes, o nosso estilo pode encaixar com a demanda. Ou não. Eu acho que eu tenho os dois. Sim, eu também. Inclusive, eu recebi um comentário, né, um feedback há um tempo atrás falando sobre isso. Nossa, eu vi seu Instagram, achei super legal que você consegue andar por vários... Você consegue se adaptar, né, nos estilos, você consegue atender diversas demandas. Eu falei, caraca, você percebeu. Tipo, eu fiquei super feliz, porque é uma das coisas... É um baita elogio. Nossa, eu fiquei, caraca, ganhei o dia. Nossa, já posso dormir feliz. Mas é uma coisa complexa, porque quando você fala sendo autônomo, né, você precisa você falou, atende demandas. Então, separar isso, às vezes, é difícil. Mas depois que você entende isso e consegue separar, as coisas fluem melhor. Sim. Porque existe a pessoa que produz arte e existe a pessoa que trabalha fazendo um design, uma ilustração, que são realmente coisas diferentes, assim. Acho que isso tem que, às vezes, ficar muito claro na cabeça, né? Porque tem isso, né? Vou ilustrar, então eu só vou fazer coisa que eu gosto, que eu me identifico. E não, gente. Não. E também tem uma coisa que eu acho que, assim, se você tá no início de carreira e aí você define que você vai só fazer aquele estilo ali, é muito difícil, Sim. sabe? Você precisa ser maleável dentro do mercado. Você precisa conseguir aplicar o seu traço, o seu estilo dentro do pedido do cliente. Aí sim, as coisas acho que giram e aí você consegue. Não, e se der pra aplicar, né? Exato. Se der pra aplicar, legal. E se aí, não der, se paciência. der, você aplicou e vai ter esse acontecimento igual aconteceu com você, Paty. Você vai conseguir ter um portfólio que tem a sua carinha, sabe? Sim, sim. Mas eu vi, uma vez eu participei de era um workshop com a artista que chama Lamina.
que ela é muito... Não sei se vocês Sei. conhecem, mas ela... Nossa, eu amo essa menina. Ai, eu adoro o trabalho dela. Ela é muito incrível e era um workshop exatamente sobre construção de identidade. E ela contou um pouquinho da história dela. Depois, se vocês quiserem procurar, o arroba dela é @lamina mesmo. E ela falou muito... Ela me segue, desculpa. Ela também me segue. É verdade, ela me segue Ai, também. eu adoro quando... É muito legal, né? Ai, somos chiques. Somos todos chique. É muito legal quando o artista que a gente admira também segue a gente. Mas ela tava contando sobre isso, assim, na construção dela. Tipo, a Lamina, se você olhar, ela tem um estilo muito bem definido, mas que ela consegue fazer um pouco de variações ali dentro do estilo dela. Mas ela falou isso, ela falou que ela não construiu aquilo exatamente. Mas ela foi fazendo, tipo, ela passou um processo de transição também, e ela foi fazendo coisas que ela se identificava, mas que também apresentava ela como pessoa. Que isso é um ponto que eu queria trazer agora. São coisas que ela traz nas ilustrações dela que diz muito sobre ela. E isso, com o tempo, as pessoas começaram a se identificar. E ela recebeu chamados para trabalhar de temas, tópicos, vamos dizer assim, de valores, ou enfim, de coisas que ela gosta. Então a coisa foi acontecendo assim. Então acho que tem esses dois lados. Tem o lado que você é meio severino, vamos dizer assim. Você consegue permear por vários estilos, etc. Você consegue atender várias demandas. Mas também existe um nicho que as pessoas... eu só faço ilustração em vetor de bichinho. É isso, eu só faço. E tem gente que trabalha só com isso. Você só vai fazer isso? Só faz isso. Então, acho que tem os dois caminhos. Mas quando você tá no começo, é meio que uma farofada, né? Sim, é uma construção, né? A gente não pode se limitar. Porque você tem que testar tudo, você tem que mostrar seu trabalho. Mas eu percebo isso, no caso da Lamina mesmo. Eu acho muito legal o jeito que ela... É isso, você bate o olho, você sabe que é o trabalho dela. Sim. E ao mesmo tempo você vê que ela consegue transitar isso em propostas e marcas diferentes. Eu acho que eu vi um trabalho dela pro iFood, não lembro agora. E é isso, eu bati o olho, eu sabia que era dela, sabe? E eu assisti também, não sei se era um workshop, eu acho que um curso que eu comprei que tinha uma aula bônus que era ela que dava. E ela contou a trajetória dela também. E ela vem do design também. Sim. Hoje ela tem essa parte mais de ilustradora, mas vem do design. Eu sinto que quando a pessoa ela vem do design, é isso, ela consegue transitar melhor, mas ela conseguiu isso com a identidade dela ali, o que eu acho muito legal. Porque é isso, você bate o olho e você vê que é o trabalho dela. Total. A Bruna Mancuso também. Assim, a Bruna Mancuso, ela veio da moda. Sim, também. Se eu não me falha a memória. Mas ela desenhava muito line, etc. E eu acho que ela é uma ótima referência no sentido de experimentação. Porque ela não... Ela agora acho que ela vai parar de tatuar, que ela falou. Mas assim, ela já fez cerâmica. Ela trabalha com guache, com aquarela, com... Sim, tudo. Sim, digital. Assim, ela faz muita coisa. Mas você vê... Assim, eu acompanho ela tem muitos anos. Então, você vê uma construção... uma evolução que é muito natural. Evolução, mas né? ela se permitiu experimentar. Sim. Então, assim, acho que esse é o ponto. Né? Não ter medo de... E ela sempre tá experimentando, Sim. né? Que ela se permitiu. Você sempre vê ela ali. Sim, e eu acho que isso é super importante, porque se você não se permite experimentar, também te limita, sabe? Tipo, às vezes você colocou na sua cabeça, não, eu só vou trabalhar com guache. Beleza, mas assim, e se de repente tiver outras coisas que funcionam melhor, você se identifica melhor. Sim. E que você pode acrescentar também, né? Esse tipo, por exemplo, a pessoa trabalha só com guache. E aí ela tá travadona lá, não sai projeto de jeito nenhum. Se ela testar um outro material, isso simplesmente pode desbloquear ela, sabe? A afobação de você ficar nessa de não, eu só posso fazer isso, eu tenho que fazer só assim, te limita demais. E é uma coisa que dentro da arte, da ilustração, não pode ter, né? A gente tem que conseguir criar. E para criar tem que estar livre, né? Não tem como ficar limitado. É claro que dentro de um trabalho a gente tem algumas questões que precisam seguir, né? Mas quando a gente tá falando de criatividade, eu acho que quanto mais a gente conseguir experimentar, é melhor. Sim, você tem que ir alimentando ali, né? E até a questão da referência, você tem que estar trocando as referências ali, sempre buscando novas referências para ir despertando o seu olhar crítico e artístico ali, a sua criatividade em cima do que você tá construindo. Senão é isso, você vai ficar estagnado. E eu acho que tem uma coisa, assim, que a gente constrói com o tempo,
que é a questão de ter um ócio criativo. Porque durante muito tempo eu não conseguia, sei lá, assistir um filme e enxergar ele como algum aspecto de, sei lá, alguma questão criativa ali dentro que eu conseguisse trazer pro meu trabalho. E aí eu li um livro que chama O Ócio Criativo, mas eu não lembro o autor agora. E esse livro é sobre aquele momento que você tá muito travado com o trabalho, o famoso, né, bloqueio criativo e tal. Só que eu sempre levava em consideração essa parte do estilo, assim, de eu não conseguir sair de criar bonequinhas, sabe? E eu achava que eu só era capaz de criar alguma coisa se fosse para este caminho. E aí, depois que eu li esse livro e tudo mais, eu fui entendendo que muitas vezes você vai estar criando quando você tá lá no sofá sentado assistindo alguma coisa. Sim. E aí, exercitar essa questão do ócio criativo, que é quando você não está fazendo nada, mas a sua cabeça está criando, e aí você aprender a aproveitar esses momentos, que às vezes pode ser um rolê que você foi ali na pracinha, viu um grafite na parede e achou interessante, e aí você vai, tipo, acumulando na sua cabeça várias imagens, assim, de lugares e filmes, enfim, coisas diferentes. Um patchwork. E vai aumentando seu repertório longe da internet, longe do Pinterest e qualquer outro site de referência que tá muito viciado, né? Acho que nesse local, assim, as coisas estão muito iguais. Isso é até um ponto pra mim, que a gente até conversou um pouco sobre isso. Mas, assim, o autor desse livro que você falou é Domenico De Masi. Isso aí. É. Mas só pra complementar a sua fala. Mas acho que isso é uma coisa que... Acho que eu conversei já com a Jade e uma amiga sobre isso, assim. O quanto o Pinterest tá massificado também. Então... Porque ele se tornou um lugar... O principal lugar onde as pessoas vão buscar referência. E o que não é ruim, tá? Mas eu sinto que isso acaba massificando e ficando tudo muito igual, né? Então todo mundo vai lá buscar a referência. Então, óbvio, todo mundo tem a mesma referência. Só que... Sabe assim, eu sinto falta de umas coisas mais diferentes. Claro que, né, a gente precisa às vezes seguir uns caminhos obrigatoriamente, mas existem outros lugares para buscar referência, assim, que eu acho que são super válidas. Umas coisas mais autênticas, né? Sim, porque entra nisso que você falou, tipo, sei lá, fui caminhar e vi esse pôster aqui que tem um detalhe muito legal. E aí entra que você tira, né, foto. Tem aquelas trocentas fotos no celular. Galeria cheia. Que depois você não lembra que elas existem. Você vai gravando só mentalmente. Mas eu acho que é super importante também ter esse... E tudo é referência, se você for pensar. Tudo. Sim, tudo. Por isso que a gente é tudo doido, né? Uma coisa que eu quero muito voltar a consumir, pra até esses dias... Eu quero muito voltar a consumir revista. Esses dias eu sigo uma menina, Vitória Fiore, e ela é influencer de moda, assim, fala de umas coisas assim, ela tem umas dicas bem legais. E aí ela tava falando disso, que ela passou na banca e comprou várias revistas de moda. E, gente, eu nem lembro a última vez que eu peguei numa revista mesmo e folhei, como aquilo tem uns conteúdos muito legais. Porque tem a construção da história ali, você não tá vendo a imagem isolada, né? Tem uma matéria por trás daquilo, tem uma explicação. E mesmo a parte gráfica, visual, é muito rico, assim, pra você... É uma outra experiência. Ter referência e usar isso no seu trabalho. E eu nem lembro a última vez que eu peguei numa revista. Nossa. Fico só no digital ali. Eu tô pensando também. E, nossa, faz muita falta isso. Gente, ano passado, eu tava com uma parceria com uma marca gringa de revista que chama Type One, que é uma revista de design. E aí, eu só tive contato com revista porque eles me enviaram as revistas. E aí, eu tinha que fazer conteúdos falando sobre você pesquisar referências fora da tela. E, assim, essa revista... assim, você enche os olhos, assim. É tudo muito lindo, é uma diagramação perfeita. É mais focado em tipografia e design gráfico, mas é lindo. E, assim, você realmente tem uma diferença muito grande de você ter algo ali na sua mão, palpável de referência, do que você ficar olhando, sei lá, na tela, assim, qualquer coisa do Pinterest ou de outro site, assim, que já tá batido, sabe? Total. Um negócio que eu gosto também, que eu acho muito legal, é o Sesc. Eu acho o Sesc incrível pra você ter referências. É muito bom. É muito bom, tipo assim, você pode pegar os materiais impressos de boa, é de graça, e todos são impecáveis.
E assim, eu guardo aqui em casa vários. Eu tenho também. Amo. Eu faço colagem com as revistas do Sesc. Então, isso é muito legal. Então, eu acho que de tudo que a gente falou aqui, assim, pra quem tá ouvindo, foi muito um pouco do nosso processo, de como a gente foi construindo e ainda constrói o nosso estilo, né? Que eu acredito que isso é algo meio que diário, porque a gente tem que ficar alimentando esse repertório. E se vocês forem perceber, as três deram dicas meio que parecidas, assim, que é meio que essa caminhada mesmo, que às vezes você tá meio perdido no começo, mas que a única coisa que você tem a fazer mesmo é se mergulhar nas referências ali e tá sempre alimentando isso, buscando novas referências. E eu acho que a dica que o meu professor de desenho me deu, que eu levo até hoje, é essa, sabe? De tempos em tempos, eu vou pegando 10 ilustradores ou 10 artistas diferentes, 10 referências que eu gosto, montando ali um mood board com elas, anotando por que eu gosto daquele estilo e vou construindo ali no meu, dentro dos meus trabalhos, vou vendo o que dá pra aproveitar e ir criando algo a partir disso. Até pra, igual a gente falou, tipo, a questão do bloqueio, porque às vezes você fica tão preso, tipo, meu estilo é esse, eu preciso só fazer isso, etc. E nanana. Mas isso acaba te trazendo mais bloqueio ainda, na verdade, né? Tipo, não ajuda em nada. Eu só faço olhinho assim. Eu só faço o sorrisinho assim. Mas, gente, quem te disse que você tem que fazer só assim? Tipo, quem te obrigou, né? Alguém te prendeu, botou no cativeiro e falou, você só vai desenhar assim. Não pode desenhar diferente. Tipo, não. Sabe? Eu acho que a experimentação é muito positiva. Não que tudo que você experimente você vai usar, você vai, enfim, ter aquilo por um tempo nas suas artes. Não, mas às vezes é um caminho, né? Um processo. Por exemplo, eu olhando minhas artes, minhas primeiras artes e tal, e um pouco das mais antigas, eu fazia bastante line. Porque eu acho que line é aqueles desenhos que são só o contorno, né? Não tem preenchimento. Eu gostava bastante, assim, são coisas que eu gosto. Por exemplo, a Bruna Mancuso, ela fazia bastante isso e até era uma das referências pra mim. E eu gostava muito disso. Só que depois de um tempo, eu comecei a ficar tipo, tô entediada. Mas tô querendo, porque na minha... Que assim, eu sou uma gotiquinha suave, eu como pessoa, eu sou gótica suave. Então, na minha cabeça, eu falo, não, cores mais, tipo, preto, etc e tal. Mas aí eu comecei a experimentar. Eu acho que quando eu comprei o iPad, que aí eu comecei a experimentar mais, assim, essa parte de pintura digital, que aí eu falei, caraca, eu gosto de cor, hein? E aí eu fui percebendo que não só gosto de cor, que eu gosto de cores saturadas. E hoje, se você for olhar meu Instagram, você consegue perceber, tipo, esse caminho, assim. Tinham cores mais neutras, aí depois eu comecei a mexer um pouco mais com cor. Depois você vai ver, cores mais saturadas. E hoje eu estou no meu momento saturada. E naturalmente tá virando um estilinho, por mais que não seja pra sempre, pode ser momentâneo, mas é um estilo da sua vida, né? Acho que, assim, a gente é mutável, a gente não é a mesma pessoa todo dia. A nossa arte também não. É uma coisa que eu acho que é um conselho legal, é exercitar, enxergar referências que os artistas utilizaram. Sim. Tipo, assim, eu sou muito fã de Akira, que é um anime e um mangá também, né? E eu enxergo em vários, assim, muitos clipes, outros filmes, outros animes, enfim, outras coisas que utilizam referência e como referência o anime do Akira, ou até mesmo coisas de dentro do mangá, sabe? E é legal você tá tão por dentro, assim, de construção de repertório que você consegue enxergar o que o outro artista usou de base, sabe? Porque aí, muitas vezes, você vai se conectar muito mais com aquela coisa que aquela pessoa fez. E isso pode ser legal pra você também, porque vai que um dia uma pessoa olha pra sua arte e enxerga uma referência que você usou. E aí vira uma coisa, acho que mais autêntica, mais interessante e mais rica. Puta de um elogio, né? Exato, eu acho. Que a pessoa percebeu, tipo, sei lá, você botou um vaso lá X que é de um lugar tal. A pessoa, nossa, isso aqui tem referência e fala,
tem. Ai, você se sente tão assim, tipo, caraca, a pessoa conseguiu pegar a referência. Porque tem um universo, né, de possibilidades. A arte não fica só ela por ela. Tem muitas Sim. coisas ali dentro. Tipo, o seu trabalho pode ser lindo, maravilhoso. Mas aquela pessoa que tem um repertório parecido com o seu, ela vai se identificar muito mais. Aí eu acho que leva o trabalho pra um outro nível, assim. Sim. Que aí começa a criar meio que uma comunidade, sua comunidade, né? Então são pessoas que se identificam com o teu trabalho, com aspectos do seu trabalho, ou com valores que você, enfim, representa ou entrega no seu trabalho. E isso é uma coisa muito incrível, porque a comunidade, ela acaba se fortalecendo ali, né? Então, consequentemente, as pessoas te indicam mais para trabalho, as pessoas te procuram para trabalho. Então, criar essa identidade... Isso até vou até perguntar pra vocês, identidade e estilo é a mesma coisa ou são coisas diferentes? Eu acho que são coisas diferentes, sim. Porque o estilo é isso. O estilo, eu acho que ele é mais mutável. A identidade... Eu também acho. Ela também pode ser mutável, mas eu acho que ela é menos mutável. Eu acho que o estilo é isso que a gente tá falando de, tipo, aspectos que vão mudando. Identidade é saber identificar que, por exemplo... e a Jade faz o olhinho assim. Então, você consegue identificar de que aquela é a identidade da Jade. Mas aí, com o tempo, ela pode modificar. Daqui a um tempo, sei lá, ela pode fazer de um outro jeito. Mas você consegue ter essa identificação. Então, acho que estilo e identidade, pra mim, também são coisas diferentes, mas que elas andam juntas. E meio que o estilo vai construindo a identidade ali, né? Isso, são Você vai meio que complementares. construindo essa identidade a partir do estudo dos seus estilos, que você vai testando e aprimorando e vai usando. E aí você vai conseguindo construir ali um pouquinho da sua identidade artística. Sim, é que a identidade é realmente algo mais intrínseco, né? Tipo, o estilo é uma coisa, entre aspas, palpável, assim, que a gente consegue enxergar, enfim. Sim. E aí o estilo é uma coisa, mas eu acho que muitas vezes até de sentimento, assim. O estilo não, a É isso que eu identidade. ia falar. Acho que identidade é uma forma da gente se colocar na nossa arte, né? Então, acho que muitas coisas que você gosta, que, enfim, que você tem como valor, que você acha legal, eu acho que tá mais impresso na identidade. Você consegue colocar esses aspectos. Por exemplo, quando eu ilustro mulheres, quase sempre elas têm o cabelo cacheado. Quase sempre. Dificilmente eu desenho cabelo liso, assim. É uma coisa que eu comecei de bobeira, mas que hoje em dia é muito automático. Eu vou desenhar alguém, eu vou fazer cacheado. E eu faço a mesma coisa. Assim, foi um processo totalmente de identidade, tanto minha como da minha ilustração pessoal, assim, né? Sim. Porque quando eu tinha o cabelo liso, eu só fazia bonequinhas com cabelo liso. Tipo, só menininha de franja com cabelo liso. E aí, passando pela transição e tudo mais, eu comecei a enxergar beleza nisso. E aí, a minha identidade foi partindo para outro caminho também. Tanto de Jade artista, como a Jade pessoa. Então, era tudo cacheado, era tudo de boné, entendeu? Uma coisa estava sempre ligada à outra. Sim. Por isso que eu acho que a identidade está muito ligada com o seu pessoal, né? Uhum. Que muita gente fala, tipo, você não pode imprimir o seu lado pessoal. Eu discordo. Eu acho que dá pra você imprimir o seu lado pessoal, lógico, né? Tem limites aí pra você imprimir seu lado pessoal. Mas existem alguns aspectos que você consegue colocar, né? Tipo, por exemplo, se eu vou desenhar, o cabelinho cacheado. Às vezes o cabelo é colorido, porque eu quero colocar o cabelinho colorido. Então você consegue imprimir essas coisas. Eu acho que são várias camadas, assim, de coisas que você consegue colocar, mas tudo com muita parcimônia, porque nem tudo dá pra fazer, né? Tipo, por exemplo, o Café falou lá no começo. No começo eu fazia muita arte mais militante, assim. E é um viés que eu gosto, ativista. É uma coisa que eu faço. Hoje eu não faço com tanta frequência, porque primeiro eu não tenho tempo. Queria ter. Mas é uma coisa que eu gosto de fazer. Só que isso entra no meu lado pessoal, não entra no meu lado profissional. Só que, consequentemente, isso acaba me trazendo trabalho também. Então, quando eu vou lá, posto uma arte mais ativista, mais assim,
que é o meu lado pessoal, isso acaba influenciando o meu profissional também, sabe? Tipo, sei lá, alguma marca, alguma empresa, ou até mesmo pessoa física, se identifica com aquilo e me procura por conta daquele trabalho. Então, o que eu quero dizer, eu acho que a gente não pode se limitar também. Tipo, eu não vou me imprimir meu lado pessoal em coisas que eu acredito, que eu acho interessante, porque, eu tenho receio do que vão pensar, isso vai atrapalhar meu profissional. Assim, eu acho que funciona como um filtro. Até a Lamina falou isso no workshop dela. Sim. Tipo, as pessoas que eu quero trabalhar, as empresas que eu quero trabalhar. Mas não é fácil quando você tá no começo. É uma linha muito... É isso que eu ia falar. Quando você tá no começo, é meio complicado. Porque às vezes acaba te fechando muitas portas que, por mais que não fossem as portas que você queria ali no momento, você precisa de portas abertas no começo. Então, isso é meio complicado. Mas, por exemplo, uma artista que pra mim é muito referência, que ela só reproduz mulher e, tipo, é bem esse viés, é a Camila Rosa, sabe? Perfeita. Ela faz ilustração, arte parede. Ela até fez um mural agora na Vans nova, que abriu em São Paulo. Ela é muito Meu incrível. Deus. Eu amo o trampo dela, é muito, muito perfeito. Sim. E é isso, e ela também, tipo, ela tem as personagens dela que você bate o olho, é a mesma carinha ali. As cores que ela usa muito as mesmas cores. Você consegue bater o olho e saber que é dela. Só que ela já tá num patamar Exato, vai saber tudo ela que ela consegue fez. só fazer isso, entendeu? Exato. Eu não sei como foi o começo dela. Se ela já começou, assim, só com esse viés. Ou se não, se ela foi adaptando. Pra ser sincera, eu não sei. Eu acho que... Mas, nossa, eu gosto muito do trampo dela. Um problema, assim, das redes sociais é muitas vezes a gente começar a ver essas pessoas que já estão estouradas, assim, que já tem um nome consolidado no mercado e achar que a gente precisa seguir esse mesmo caminho dessa pessoa. Porque a gente começa a se comparar, né? Tipo, aquela fórmula deu certo, eu vou seguir aquilo, né? Cada um tem sua trajetória. Sim, mas eu acho que não é nem precisar seguir. Às vezes você achar que é possível. Esse exemplo mesmo, vamos supor, você quer fazer uma arte que englobe só o público feminino e você quer falar sobre feminismo na sua arte, só que você tá começando agora. E aí você vê artistas que já estão mais consolidadas e que falam sobre isso e você vai se espelhar, você vai ver como referência. Muitas vezes você vai queimar etapas, entendeu? Que você precisa pra você poder fazer uma arte só sobre isso um dia. E isso que eu acho que pega nas redes sociais, porque você já tá vendo ali, sabe? Você não vê a trajetória da pessoa, você já vê o resultado. Acho que não pode ter pressa, né? As coisas vão acontecer. Isso eu acho até uma outra dica muito boa. Eu gosto muito de entender processos, como funciona o processo criativo das pessoas que criam. E acho que isso acaba sendo um aprendizado muito grande. No sentido de você entender, tipo, como é que a pessoa chegou naquilo, sabe? Então, por exemplo, já que você trouxe a Camila Rosa, de repente tentar estudar como é que foi a trajetória dela, ou às vezes até mandar uma mensagem na DM mesmo. Tem pessoas que são muito solistas e te tocam uma ideia ali pra entender, tipo, como é que foi o caminho, como é que foi o processo, como você começou. Então, acho que ouvir o processo, ou até mesmo ler livro sobre biografia de artista, ver documentário, ou coisas mais acessíveis também, tipo, um artista que tá do seu lado, sei lá, troca uma ideia nesse sentido, como é que foi seu começo, como é que foi o seu processo criativo nisso, etc. Então, é uma boa pra você aprender sobre isso, e eu acho que ajuda bastante nisso que a Fê falou. Você não só vê o resultado, mas você vê toda a caminhada, né, que a pessoa caminhou pra chegar naquilo. E acho que isso ajuda, que assim, falando em rede social, é um lugar muito de comparação, é um lugar muito de pressão, de você se colocar num lugar, tipo, as pessoas estão conquistando isso e eu não, eu já tô há tanto tempo assim, e não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E te coloca num lugar que não é legal, porque é um processo individual, né, tipo, eu não tenho o mesmo processo que a Fê, não tenho o mesmo processo que a Jade, são construções diferentes, né, então acho que isso eu acho muito legal, assim, às vezes eu vejo uns documentários, ou enfim, eu tô lendo a biografia da Frida Kahlo já tem uns 2 anos, mas porque o livro tem umas 300 páginas, sei lá, mas assim, eu leio e vejo muita coisa sobre ela, para além do que as pessoas falam, porque, tipo, colocam a Frida Kahlo só a parte feminista, mas a parte como artista
é muito rica. Tipo, quando você para pra entender o processo criativo dela, de que as representações das obras dela eram praticamente quase todas as vivências que ela teve. E que, tipo, os quadros dela representam várias coisas. Então, assim, é muito legal de você entender. E isso acaba abrindo a cabeça também na hora de criar. Porque você não se prende a uma coisa só. Você fala, nossa, eu vou desenhar uma mulher e um gato, beleza. Mas você pode, de repente, acrescentar coisas que aquilo vai trazer um significado muito maior, né, pra sua arte. Mas isso é só através de muito estudo, muita referência, muita Muito tempo prática. também, né? Porque acho que a gente tem Sim. muito essa coisa de querer tudo agora, como sempre, em todos os temas possíveis. Acho que dá pra encaixar esse conceito de imediatismo. E estilo e identidade é uma coisa, assim, que demora. Não tem outro caminho. É uma coisa que é construída, né? Mas vocês acham que isso, tipo, é uma coisa que, eu vou atingir um determinado momento e é isso? Não. Tipo, Eu acho que não existe isso. eu também não. Por isso que eu acho Você que não pode deve até colocar essa pressão, ficar, né? porque assim, eu acho até que você pode ficar confortável com o estilo que você vai estar fazendo por um tempo ali, se sentir confortável trabalhando naquele estilo por um bom tempo, mas vai chegar um momento que você vai querer mais. Você vai querer dar uma mudada ali, você vai querer... Mas e se eu começar a colorir um pouquinho assim? Será que vai enriquecer um pouco mais meu trabalho? Então é uma constante evolução. Sim. Eu também acho. A menos, sei lá, se é tipo Turma da Mônica. A gente entende que aquilo ali tem uma identidade, tem um estilo e não vai mudar. Mas a gente não trabalha nesse caminho, assim. A gente tem vários trabalhos diferentes pra fazer e a gente tem a liberdade de criar, porque assim, acho que, pelo menos pra mim, eu não considero que a minha arte é um produto definido. Não. Eu uso ela mais pra me expressar e pra libertar as minhas coisas e me divertir também, né? Então, Sim. não ficar preso nisso fica Sim, muito mais eu acho que, leve, por exemplo, o Instagram eu consigo usar pra postar o tipo de arte que eu gosto. Mesmo assim, hoje em dia, eu faço tudo que eu posto lá. É muito mais pensando no tipo de marca que eu quero atingir, pra ela ver meu trabalho ali. Mas, ao mesmo tempo, é um lugar que eu posso usar mais de experimentação, de estilo que eu tô gostando no momento, coisas que eu vou estudando na minha aula de desenho e aplicando ali. Agora, quando você trabalha para uma empresa, para uma marca, se ele pedir um negócio completamente diferente, eu vou fazer e pronto, e tá tudo bem. Sim. E eu sou do Porque tipo você tá que se eu adequando prefiro à estar demanda, pronta... né? E aprender a fazer vários tipos de arte do que ficar só com aquela arte ali. Eu também. Eu sou muito imperativa. Eu trabalhei 11 anos com moda, gente. Eu fazia sempre a mesma coisa. Eu não quero mais. Sim. Eu quero fazer, tipo, coisas diferentes. Às vezes é muito cansativo. Vamos falar bem a verdade. Aqui não é um mar de flores, porque às vezes você tá com um projeto que é sobre futebol, depois você tá com outro projeto que é sobre, sei lá, farmácia. E aí, tipo, sua cabeça tem que virar a chave pra cada eu tema. acho bem difícil. Não é fácil, mas eu particularmente, eu gosto. Eu gosto, mas às vezes, sei lá, uma semana que você tem que entregar meio que tudo meio junto, sua cabeça parece que buga. Pensar coisas muito diferentes de criativo, assim. É bem difícil. Mas, alguém aceita um cafezinho? Porque chegou o nosso momento. Ai, chegou! Café com referência. Vamos lá. A gente tem que dar nossas indicações. Já que a gente já falou. E olha que a gente deu muitas referências e indicações nesse episódio. Sem Pois querer, Nossa, assim. esse episódio tá um mar de referências. Mas a gente tem nosso momento aqui de cafezinho, onde cada uma dá a sua indicação do episódio. A minha indicação de hoje, eu vou até puxar um gancho no que a gente tava falando do Pinterest, né? Só de procurar referência no Pinterest. Recentemente eu descobri um site que chama It's Nice That. Ai, eu amo! Um site... É muito incrível, porque ele tem referências visuais, mas ele é meio como se fosse um blog, vamos dizer assim. Então ele traz a referência, mas ele também te conta um pouco sobre aquele projeto. Então, além de você ver o projeto final, você consegue entender um pouco mais sobre ele. Então, eu acho que são muitas das coisas que a gente falou hoje se encaixam muito nessa indicação. É muito legal, é um site. Eu acho que eles têm Instagram também. Então, vale super a pena eu adoro ver. esse site. Eu uso ele muito. Às vezes, quando eu tô travada com alguma coisa assim, eu quero entender como é que foi pensado tal projeto pra chegar em tal visual. E aí lá é muito bom, porque tem tudo completinho, né? Eu adoro.
E a minha indicação vai seguir nessa mesma linha do que a gente estava falando de coisas muito iguais e tudo mais, que é o livro Morte aos Papagaios, do Gustavo Piqueira. É um livro muito legal porque ele é bem humorado, assim, é um designer gráfico. E aí ele conta, assim, sobre o dia a dia dele, trabalhando em agência, trabalhando em lugares assim, e como a rotina e todos os projetos que eram feitos eram, assim, no mesmo caminho, sabe? Não tinha nada de diferente. E aí nesse livro ele traz umas situações engraçadas, assim, do que já aconteceu com ele, e aí ele traz sempre a ideia de você precisa ser autêntico. E como que você vai ser autêntico, sabe? É muito legal esse livro, porque é engraçado pra caramba. É bem... assim, se você já trabalhou em agência e você lê esse livro, você dá umas risadinhas. Não, é bem interessante. Então, a minha indicação de hoje, pra variar, vou indicar mais uma artista, ilustradora. Como a gente tá falando dessa questão de identidade, de você bater o olho ali e tentar enxergar, né, a artista que tá por trás, eu vou indicar uma artista de Porto Alegre, que eu gosto de acompanhar o trabalho dela, que é a Luísa, Luísa Fantinel _. Eu gosto muito de como... que eu consigo ver no trabalho dela, sabe? Que ela a construção do estilo dela, sabe? Que eu acompanho ela já faz um tempinho também. E como ela vai apresentando a arte dela, dá pra ver que ela construiu um jeitinho dela ali de montar as construções. Tem uns elementozinhos que você vê que ela gosta, que ela vai usando as cores. Eu acho muito legal. E é um traço que eu... é isso, não tô mais tão acostumada a ver, que aquele parece bate o olho, tá tudo muito igual. Pra mim, o trabalho dela consegue destoar um pouco disso. Eu acho bem interessante o trabalho dela. Ai, eu já vou procurar. Ai, eu adorei as indicações de hoje. E eu gosto que a gente nunca combina, né? Tipo assim, a gente sempre vai pra uns caminhos completamente diferentes. E a gente nunca combina o que a gente vai falar de referência. E acaba indo pra caminhos diferentes, mas que complementam ali com o que a gente falou no episódio. É sintonia, bebê. Sim, a gente vai sintonizada aqui, entendeu? Sim. Ai, gente, eu fico bem feliz de estar conversando sobre isso, porque eu acho que no passado, se eu tivesse esse tipo de material pra ouvir, eu ia me sentir muito feliz, gente. Muito abraçada, assim, tipo, ai, vem aqui. Tipo, fica tranquila, você não precisa seguir que nem louca agora atrás do seu estilo, só vai criando que tá tudo certo. Daqui a pouco as coisas vão girar, sabe? Pra mim é no passado, semana passada. Ontem. Que às vezes acontece pode ser semana passada. Não tem problema. O passado pode ser agora, mas uma hora isso, atrás. Sim. É bom que a gente, pelo menos aqui, a gente tem o nosso espaço pra compartilhar nossas coisas. E eu espero que quem esteja ouvindo hoje tenha conseguido aproveitar, tenha anotado algumas coisas, porque hoje a gente teve aqui uma aula da Fê. A Fê passou um exercício tão bom que eu acho que eu vou exercitar esse negócio aí de mudar minhas referências, viu? Não, mas ajuda muito, sério. Ajuda muito mesmo. Eu sempre vou de 6 em 6 meses, sabe? Eu tento fazendo isso. Boa. Acho muito válido. E não esqueçam, agora a gente tem Instagram, né? Vamos divulgar nosso Instagram, que é @artísticas e cansadas. Então, além de seguir nossos perfis, né? Segue a gente também. Leite. No perfil do podcast, que num futuro próximo a gente pretende lançar conteúdos lá também. Então, aquela velha história. Aceitamos dicas, sugestões, manda DM. Comenta aqui o que você achou, o que você não gostou, o que você gostou. E é isso aí. Manda pro amiguinho. Entendeu? É importante. Curte, compartilha, comenta, aquele básico.